amigos de Safras e Mercado, sou jornalista da agência Safras News, Alessandro Carvalho. Hoje é sexta-feira, 19 de junho. Estamos começando mais um programa O que Dizem os Gráficos. A gente fala sobre tendência técnica gráfica dos mercados de soja, milho e trigo na Bolsa de Chicago, café, açúcar e algodão na Bolsa de Nova York e ainda o dólar comercial. E quem nos fala tudo sobre o que dizem os gráficos é o nosso analista especialista nessa área, Rafael Silveira, analista de safras e mercado. Que já cumprimento. Muito boa tarde, Rafael. Tudo bem? Olá, muito boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos os amigos de Safras e Mercado. Bom, enquanto o Rafael já digo para ele botar a primeira tela, que é a soja em grão na Bolsa de Chicago, eu sempre lembro aqui em Safras TV que é importante que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações aqui no YouTube, assim fica sabendo da atualização dos nossos vídeos, todos os dias, pelo menos um vídeo novo em Safras TV. Em safras.com.br você conhece a plataforma Safras, tudo sobre o agronegócio em um só lugar. E sempre lembrando, nunca é demais, né, Rafael, que esse nosso programa, nosso vídeo, o que dizem os gráficos, não traz com o objetivo de maneira nenhuma recomendação de compra ou venda de ativos, de maneira nenhuma, é apenas uma avaliação técnica dos mercados. Dito isso, olha que bonito o gráfico da nossa plataforma Safras, que você pode pedir uma demonstração gratuita em safras.com.br. Como é que tá essa soja? O contrato é novembro, né? Exatamente, Alessandro. Muito bem lembrado, né? Aqui nós estamos trazendo objetivos de compra ou venda, né? Como recomendações. A gente está trazendo um cenário avaliativo, técnico do mercado. Começando aqui pelo contrato novembro em Chicago, agora, né, um contrato extremamente importante, né? Já olhando a safra nova americana. Olha, de maneira geral, temos uma soja subindo, tá? Apesar de que o mercado recentemente teve essa quedinha que chegou a testar mais de US$ 12, né? Os contratos mais spot testaram 12,30, né? Agora a gente tem um mercado mais próximo dos 11,50, mas de maneira geral, a gente percebe muito tranquilamente que os pivôs são de alta, topos e fundos de alta, né? Tudo bem, agora a gente teve um pouco de mudança de momentum aqui, né? A média longa cruzou o preço aqui para baixo. Então a gente teve uma correção importante, mas o mercado a princípio, né, está fazendo um novo fundo de preço, mais ou menos um novo suporte aqui na região de US$ 11,20. E agora temos aí um mercado um pouquinho travado, mas que pode aí voltar a ter movimentos de alta mais importantes, tá? Para que o mercado volte, por exemplo, para esses níveis inferiores, aqui como 10,50, teremos que ter a perda desses fundos de preço, volume vendedor bastante elevado. Nesse momento temos aqui, na verdade, né, um fundo de preço bem estabelecido, bastante volume comprador recente, né? E podemos ter aí o mercado voltando a testar preços um pouco mais altos, olhando 11,90, quem sabe US$ 12 por bushel nesse último nível de preço que é a última resistência para a soja nesse contrato, né? Olhando os indicadores de momento, temos aqui, né, o MACD que aos poucos ele vem perdendo força negativa e pode começar a cruzar aqui e mostrar um movimento de alta um pouco mais forte. Claro, tudo isso aí vai depender da movimentação dos players, né? Mas tecnicamente eu diria que temos aqui uma chance um pouquinho maior de alta para a soja nesse contrato. A próxima tela é o milho na Bolsa de Chicago. Lembrando que nesta sexta-feira é feriado nos Estados Unidos, não tem operações nem em Chicago nem em Nova York, mas isso não invalida em nada a nossa análise técnica. Passamos para o milho, então, dezembro. Perfeitamente, Alessandro. O milho aqui, todo mundo está vendo, né? Chegou a desabar o preço. Eu até acreditava que esse milho podia testar esses níveis de novo, né? Mas ele acabou cruzando aqui e perdeu muita força, inverteu o momento de preço com bastante volume vendedor. Agora o mercado tende a dar uma corrigida, tá? Porque a gente está realmente com muitas vendas acumuladas aqui. Então, basicamente, todos esses ganhos foram devolvidos. Agora a gente tem recentemente um fundo de preço estabelecido, o mercado querendo ganhar um pouquinho de força, né? Aqui o indicador de momento de preço, né, de exaustão de venda está mostrando um IFR já acima dos 30 pontos.
né? Depois de ter cruzado essa linha, ter caído para quase 23 pontos aqui, 24, 25 pontos. Então, talvez o mercado comece a ajustar um pouco dessas vendas todas e entre aqui ajustando um pouco dessa posição. Quem sabe aqui, né, mais ou menos até uns 4 dólares e 60, 4 dólares e 80. Claro, depende muito do mercado, obviamente, né? Não tem uma estrutura de queda aqui, tá? Isso aqui foi uma correção muito forte, um movimento forte, mas para que o mercado vire uma tendência de baixa, você tem que ter topos e fundos negativos aqui. E por enquanto não tem essa formação, apenas uma perna de baixa. Agora é interessante a gente esperar um movimento do preço, mas a gente pode ter uma correção um pouquinho melhor, né, para esse movimento do milho devido à exaustão aí de muitas vendas acumuladas no momento. Vamos então ao trigo, Bolsa de Chicago, contrato dezembro. Show de bola. Bom, falando um pouco do trigo, né? Seguindo aí uma espécie de variação muito parecida com a do milho, né? Uma queda muito forte aqui, eles têm uma correlação de fato, né? A gente teve também fatores exógenos, como a queda muito forte do petróleo, que descontou um pouco dos preços internacionais de commodities. Temos um trigo que também teve uma queda forte aqui, mostrando agora uma espécie de suporte nessa região de preço, 6 dólares, tá? Já operando um pouco acima da média de curto prazo. O volume não é muito forte aqui, mas ok, está segurando um pouco o preço e também podemos ter um ajuste aqui, quem sabe com o mercado voltando aí a testar esses níveis um pouco mais elevados. E se for virar uma tendência de queda, ele teria que perder esse último suporte de preço, né? Mas realmente depende aqui, não é certo que isso aconteça, muito pelo contrário, temos aqui um suporte bastante estabelecido, né? Quem sabe o mercado volta a testar essas regiões ou até buscar alvos de preço maiores, né? O fato é que o mercado teve uma queda também muito forte, muitos contratos que foram vendidos, então a pressão vendedora foi alta, a gente pode ter um ajuste um pouquinho mais alto aqui para os compradores, vai depender um pouco desse mercado, né? O trigo aqui está um pouquinho volátil nesse momento. Saindo de Chicago, indo para Soft Commodities, Bolsa de Nova York, sempre a gente inicia pelo café arábica, contrato setembro. Como é que está esse mercado do café? Sempre muito louco, né? Muito agitado, muito Bastante complexo. volátil, né? É, mas vamos Então, avaliar aí. aqui para o contrato do café, tá? O mercado voltou aqui para as linhas de suporte que estão aí se mantendo bem fiéis, né? Pelo menos as últimas vezes que testou esse preço. Agora o mercado chegou a romper um pouquinho e voltou tudo, né? Aqui esses indicadores como RSI, honestamente, não servem para nada, tá? Aqui a gente tem que desconsiderar isso aqui e olhar realmente para fundos e topos de preço. Aqui o mercado está querendo operar acima já das médias, então talvez volte aqui a subir um pouquinho mais. Mas assim, a única pista que a gente tem é que o mercado fez um fundo aqui numa região importante de suporte. Talvez volte a subir um pouco mais ou fique lateralizado. Não tem uma estrutura muito bem formada aqui, tá? A gente tem que aguardar realmente avaliar. Como um parâmetro, o último suporte nessa linha, última resistência de curto prazo aqui quase nos 300 e depois as resistências anteriores nesses níveis altos de preço aqui. Mas agora realmente é ter bastante calma, o mercado está bem ruidoso aqui, bem volátil. A segunda commodity das nossas soft commodities em Nova York é o açúcar. E açúcar é o contrato outubro. Bem, Alessandro, aqui para o açúcar também o mercado bastante volátil, tá? Sendo bem honesto, aqui tem um suporte também mais ou menos estruturado, como o que a gente viu no preço do café. Mas aqui não tem nenhuma tendência, tá? O fato é que o mercado está lateralizado. Então, um topo aqui mais baixo que o topo anterior, não tem um fundo maior que outro fundo. Aqui o mercado está bem volátil, bem randômico, tá? Então aqui indicadores também não querem dizer muita coisa, nem média móvel, tá? Aqui realmente é esperar. Talvez o mercado rompa essas regiões de preço aqui e caia mais, inclusive, nada impede esse movimento. Para que o mercado estruture uma alta, tem que quebrar essas linhas de resistência anterior, tem que começar a subir, tem que cruzar a média, com volume aí realmente interessante. Nesse momento não tem muito disso nesse mercado, está bastante randômico, tem que ter paciência e esperar algum sinal de preço mais verídico. Nossa última commodity de Nova York, não menos importante, é o algodão. Legal. Vamos falar do algodão então? Contrato dezembro. Isso. Show de bola. Bom, o que que temos no algodão, né? Recentemente uma disparada compradora, o mercado subiu muito, corrigiu muito bem, até praticamente uma correção aqui quase
né? Quase Fibonacci, se a gente pegar mais ou menos o último fundo de preço, né? E a gente esticar em relação à última máxima, temos que a correção foi justamente aqui no segundo nível, né? Então, bem fiel, né? A teoria, digamos assim. Agora o mercado pode voltar a testar esses níveis de preço de novo, tá? Nada impede que tenhamos aqui, né, um mercado que volte aqui a subir um pouquinho mais, tá? Talvez ele teste aqui e volte para vire uma resistência isso aqui, ou rompa esse preço e suba mais, tá? Os indicadores estão mostrando aqui uma possível movimentação de inversão de momento, tá começando a subir um pouquinho. Mas o último fundo é nessa região de preço. Se o mercado cruzar, aí pode voltar para esses níveis de queda mais importantes, tá? Então o ponto é realmente cuidar essa movimentação. Por enquanto, está querendo seguir a favor dos movimentos da média para alta. E é isso que a gente tem que cuidar daqui para frente. Maravilha, a gente encerra com o dólar, que comanda influências, né, das commodities, ah, em relação a outras moedas. Tem aí o índice DXY, a gente compara o nosso dólar comercial em relação ao nosso real, claro, e influencia todos os mercados, nosso mercado físico também, de soja, de café, açúcar e outros mercados, né, Rafael? E é importante também a gente analisar. E teve aí recentemente uma puxadinha para cima. Exatamente, Alessandro. Bom, de maneira geral, quando a gente olha a estrutura macro, né, desde o ano passado o mercado vem caindo. Aqui ainda tem uma linha de tendência de queda bem estabelecida, tá? O mercado, para inverter para uma alta concreta, ele tem que quebrar realmente esses níveis aqui, laterais de preço, tá? Pode acontecer, não é garantido, né? Nós já tivemos aqui, ó, por exemplo, essa média é um pouquinho mais longa de preço, tá? A linha amarela. O mercado já chegou a cruzar essa média, mas não quebrou a linha de tendência, tá? Então pode ser que agora aconteça. De fato, o que que nós temos aqui? Né? Um mercado que vem operando já acima dessa média de maior prazo, né, que suaviza essas oscilações de preço, está deixando um fundo aqui maior que o último fundo e os indicadores estão um pouco a favor, tá? Então o mercado pode realmente testar aqui, por exemplo, essa região de resistência, 5,30, né? Mas para realmente engatar uma alta forte, você tem que quebrar essa linha, mudar esse padrão. Então, nada impede que esse mercado volte a perder aqui esse fundo e testar de novo os 4,90. Porém, o suporte aqui parece estar muito bem estabelecido agora em R$ 4,90. Então, a gente tem que avaliar qual a decisão do mercado, né? Está muito bem lateralizado aqui para baixo, né? Mas pode sim ter mudanças de momento. Eu acredito que o mercado pode pelo menos lateralizar daqui para frente. Né? A coisa é um pouco complexa, a gente tem que aguardar, mas aos poucos, né, os momentos vêm mudando. Ele já enganou a gente, né? Nós tivemos algumas possíveis mudanças de momento ao longo do ano passado, até desse ano. Por enquanto, nenhuma delas acabou se confirmando. Quem sabe agora o mercado realmente começa a reagir, né? Ou volta aí a testar níveis de preço mais baixos. Então, o negócio é realmente aguardar. Eu diria que os indicadores aqui estão um pouquinho mais positivos, tá? Maravilha, Rafael. Considerações finais para o nosso vídeo, o que dizem os gráficos? Perfeito. Bom, o clássico de sempre, né? Nós estamos dando recomendação de compra ou de venda de ativos, isso é muito importante, né? Leitura técnica tem que ter bastante cautela, a gente olha os indicadores, tenta entender o que eles querem dizer, a matemática por trás deles e tentamos aí entender o direcional possível, né? A projeção futura expectativa. Agora, o que vai dizer a movimentação do preço realmente é o mercado, né? E isso vai depender de N fatores aí que só o preço vai expor para nós no futuro. Muito obrigado, Rafael. Esse foi o nosso programa O que dizem os gráficos. Fiquem ligados conosco nas nossas redes sociais e confiram na descrição do vídeo os próximos cursos e eventos de Safras e Mercado. Bom final de semana, Rafael. Bom final de semana a todos. Agradecendo sempre o nosso editor que coloca no ar o nosso programa, João Rocha. Grande abraço.